Então você quer ler Assim Falou Zaratustra e está com medo de não entender nada? Já começou a ler e está um pouquinho perdido? Então esse vídeo é para você. Vou te apresentar essa obra, vou contar um pouquinho da história e principalmente esclarecer alguns conceitos filosóficos, passar algumas chaves de leitura que vão permitir então um entendimento dessa obra fundamental de Friedrich Nietzsche. Para começar, eu queria dizer que esse livro ele é extremamente singular para a filosofia como um todo, mas principalmente dentro da filosofia do próprio autor. Aqui nós não temos um tratado... Nietzsche é um autor muito... com estilos muito variados, né? Então ele escreve por aforismos, mas ele não chega a fazer aqui um tratado filosófico. Então a escrita dele está muito distante daquilo que você encontrará se ler um Spinoza, um Tomás de Aquino, um Aristóteles, em que eles partem de premissas muito claras e chegam a conclusões. Aqui Nietzsche trata de conceitos filosóficos usando da literatura, contando a história do Zaratustra, falando desse homem que vai para as montanhas. Então realmente é um livro muito particular, que precisa de atenção, precisa de um cuidado para que você consiga compreendê-lo. E o próprio Nietzsche entende que é um desafio, que são poucos os que vão entender o Zaratustra. O que não significa que são poucos que devem lê-lo, na minha visão. Nietzsche diz que considera ser um desafio entender 6 linhas, 6 frases do livro. Eu acredito que, estudando filosofia, se você já faz algum curso de filosofia, ou mesmo apenas assistindo esse vídeo, você já será capaz de entender bem mais do que 6 linhas do livro. E é um livro para se revisitar, então não creio que seja um livro para você ler uma vez na vida. Leia agora, daqui 5 anos, daqui 10 anos, revisite o Zaratustra. Você vai ser outra pessoa, como o próprio Nietzsche diz, né? Você vai ser transformado dessa leitura, não tem como não se transformar. Quem poderia não ser transformado por um livro como esse, mas daqui a alguns anos você será uma pessoa diferente. Então é um livro que vale a pena você ir revisitando, tá bom? Então nós podemos olhar por Zaratustra com um olhar mais literário, olhando essa história desse homem, mas nós podemos também olhar, e é claro que a maior riqueza está aqui, olhar para o livro com um olhar filosófico. Então tentando entender essa articulação de conceitos e qual é o diagnóstico que Nietzsche faz, então, da contemporaneidade. Não só da contemporaneidade, né, mas do desenvolvimento, do desenrolar da história humana. Ele disse que esse livro seria a Bíblia do futuro, ou o quinto evangelho. Então, realmente um livro assim que não dá para deixarmos de lado. Um livro que todo mundo precisa ler pelo menos uma vez na vida, eu diria mais de uma vez. Esse livro foi escrito inicialmente em 3 partes, não que ele tivesse sido pensado como um sistema de 3 partes, mas Nietzsche escreveu a primeira parte, a segunda, a terceira, tudo isso entre 1883 e 1885. Um pouquinho depois, ele decidiu escrever a 4ª parte, e escreveu quarta e última parte, então, para finalizar a jornada de Zaratustra. Apesar disso, existem anotações de Nietzsche em que ele indica o surgimento de uma possível 5ª e 6ª parte da obra, mas essas duas nunca se concretizaram, nunca vieram à realidade, até porque, um pouco depois, em 1889, o Nietzsche já vai ter ali os seus episódios de loucura, e aí vai ficar aos cuidados da mãe, aos cuidados da irmã, e vai encerrar a sua produção filosófica, não vai ser mais capaz de produzir as suas obras. 2 pontos apenas para caso você esteja procurando o livro para comprar. Qual edição comprar? A grande maioria dos professores de filosofia, e eu me incluo aí, indicam essa daqui, com a tradução do Paulo César de Souza. É uma ótima tradução, muito bem feita, tem várias notas de rodapé que auxiliam o seu entendimento. E outra questão que pode surgir, né? Será que Assim Falou Zaratustra e Assim Falava Zaratustra são 2 obras diferentes? Não. É a mesma obra, apenas uma escolha exatamente do tradutor de como colocar. Me parece fazer mais sentido a tradução Assim Falou Zaratustra. Esse tempo verbal que me parece o mais correto. Mas vamos lá, começando com o protagonista. Quem é Zaratustra, então? Por que temos esse personagem? Por que Nietzsche escolheu esse personagem para dar voz à sua filosofia? Existe então o Zaratustra histórico e o Zaratustra de Nietzsche. O Zaratustra histórico, ou Zoroastro, você pode encontrar esse nome também, foi um profeta persa que deve ter vivido aproximadamente ali por volta do século VII a.C. Ele é o fundador do zoroastrismo, uma das primeiras, se não a primeira religião monoteísta, mas acima de tudo, a grande questão para Nietzsche, a importância para Nietzsche dessa religião, é o fato de que ela é a primeira que introduz a noção, a dualidade de bem e mal. Então, o zoroastrismo tem uma entidade, uma divindade ligada ao bem, que é o Ahura Mazda, e tem a entidade ligada ao mal, que é o Anira Mainyu. Ao colocar então que existem 2 entidades, que existem 2 realidades metafísicas, né, dois
dois alicerces eternos que conduzem a moral, conduzem a ética. Então o Zaratustra persa cria essa dualidade bem e mal. Ele institui essa moral metafísica, com o bem e o mal sendo valores absolutos. Isso é o que, depois de muitos anos, na interpretação de Nietzsche, levará ao platonismo, quando Platão divide o mundo também em duas esferas, dois planos, né? O mundo das ideias e o mundo sensível, sendo o mundo das ideias muito mais real e o mundo das ideias onde reside o verdadeiro bem, enquanto o mundo sensível é corruptível. E também isso depois, o próprio platonismo vai ser revisado, digamos assim, né? Vai ser usado como base para a produção intelectual do cristianismo, que também trabalhará com duas esferas, a esfera terrena, da vida corruptível, da vida ruim, da vida passageira, e a esfera da vida celeste, a vida eterna, a vida que efetivamente importa. Nietzsche quer fazer uma crítica a tudo isso. Para entender a filosofia de Nietzsche, é importante compreender que a filosofia dele é uma afirmação da vida, ou seja, contra todos aqueles sistemas que buscam realidades metafísicas, realidades supraterrenas. Contra tudo isso, o Nietzsche vai direcionar os seus ataques, né? Então, ele escreve o seguinte, olha: Zaratustra criou este mais fatal dos erros, a moral. O Zaratustra persa, lá no século VII a.C., é quem cria o erro da moral, ao dizer que existem o bem e o mal, e que nós conhecemos o que são o bem e o mal, e que existe essa divindade que está ligada ao bem e existe essa divindade que está ligada ao mal. Esse é o erro de Zaratustra. Ao fazer isso, ele funda a moral, que Nietzsche vai trabalhar em outras obras, como a genealogia da moral, é lógico, falando a questão de que existe a moral dos fracos, existe a moral dos fortes, e a moral dos fracos é a moral que nos afasta da vida. É uma ética que nega a terra para buscar valores transcendentes, o que Nietzsche chama aqui no Zaratustra de transmundanos. Então é isso o que ele vai atacar. Um exemplo disso está aqui no Crepúsculo dos Ídolos. Deixa eu só pegar aqui. Aqui no Crepúsculo dos Ídolos, você não precisa de ler o Crepúsculo dos Ídolos antes, tá? Eu acho que as pessoas têm muito medo de ler o Zaratustra. Eu acho que não é preciso ter tanto medo assim. Eu não tô dizendo que você vai pegar o livro e vai compreender ele completamente. Existem pessoas que passam 10, 20, 30 anos da carreira como professores, docentes de filosofia, estudando a obra, e nem eles se dizem capazes de compreender tudo. Mas isso não deve te impedir de ler o livro, entende? E eu não acho que seja horrível você ler ele como um primeiro livro de filosofia. É o melhor caminho? Não, eu diria que não. Acredito que existem livros mais fáceis, mais introdutórios. Eu recomendaria começar com O Nascimento da Tragédia, do Nietzsche. Mas, enfim, você não precisa de ficar preso a isso, entende? Se você ficar pensando, nossa, mas eu tenho que ler esse livro primeiro, depois o outro, para depois chegar no Zaratustra, será que você vai chegar lá? Talvez não. Então talvez seja melhor você ler ele de primeiro, depois passa pelos outros, depois revisita o Zaratustra, entende? Eu gosto de encorajar essa ida dos meus alunos aos textos filosóficos, né? A gente não tem que ter medo de ler os textos, a gente tem que ir para os textos. E claro, a gente vai aperfeiçoando a nossa interpretação deles ao longo do tempo, com outras experiências, outras referências culturais que vamos acumulando aí ao longo do nosso desenvolvimento intelectual. Mas voltando, eu queria falar aqui de um trecho no Crepúsculo dos Ídolos, aqui na página 27, em que está escrito o seguinte, olha: a mais célebre formulação disso, e aqui ele está falando da questão da moral, como eu estou falando com vocês, tem a moral dos fracos, tem a moral dos fortes, a mais célebre formulação disso está no Novo Testamento, naquele sermão da montanha em que, diga-se de passagem, as coisas não são observadas do alto. Lá se diz, por exemplo, referindo-se à sexualidade: se teu olho te escandaliza, arranca-o de ti. Mais abaixo está escrito: a igreja combate a paixão com a extirpação em todo sentido. Sua prática, sua cura, é o castracionismo. Então Nietzsche compreende a moral que veio do Zaratustra, passou pelo Platão, chegou ao cristianismo, e que portanto é a moral da igreja, compreende isso como uma grande castração da vida. Enquanto o seu corpo te diz para fazer certas coisas, a moral religiosa te diz para negar essas coisas. Portanto, para Nietzsche, a igreja é o suicídio da vida. Seguir a moralidade tradicional, seguir a moralidade cristã, é dizer não àquilo que é bom da vida. Então, para ele, está tudo invertido, está tudo subvertido. E aí eu queria trazer para você só um trechinho exatamente do Sermão da Montanha, para quem ainda não conhece, para quem nunca leu, um pequeno trecho, tá? Vamos lá. O que diz aqui então? Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra.
Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Portanto, a moral cristã, a moral do Sermão da Montanha, pega aqueles que estão no nível mais baixo na hierarquia, aqueles que são vistos como fracos pelos fortes, e diz que eles são os bem-aventurados, eles é que serão fortes. Há essa subversão, então, da moral. E é esse movimento que o Nietzsche quer atacar, esse movimento que aparece no judaísmo, no cristianismo e em vários outros sistemas de pensamento. Então Nietzsche escreve: a superação da moral, esse erro que atingiu a modernidade, né, desde o platonismo até a época de Nietzsche, então durante mais de 2000 anos, esse erro que começou lá com Zaratustra é o que o Nietzsche quer combater. A superação da moral, isso significa em minha boca o nome Zaratustra. Portanto, aqui o Zaratustra de Nietzsche é um Zaratustra inverso, é a inversão do primeiro. Se o primeiro criou a moral, criou o bem e o mal, disse que esses valores eram realidades metafísicas, o segundo vem para questionar essa efetividade. Agora vamos então para a história. Dado esse pano de fundo, esses primeiros conceitos essenciais para você compreender a história, vamos então para a história em si. Tudo começa então quando Zaratustra, o personagem e não o profeta persa, tem 30 anos de idade, e ele sai da multidão, decide sair da cidade para viver na caverna. Lá ele passa 10 anos em reflexão. Depois de muito refletir, depois de muito contemplar, ele se sente cheio de sabedoria e decide que é a hora então de transbordar, de pegar tudo isso que ele acumulou nesses 10 anos e passar para as outras pessoas. Essa é a missão que Zaratustra assume. Para começar, nós já temos aqui relações muito importantes a fazer, porque essa figura do sábio, que aos 30 anos tem uma grande revelação, é muito comum em várias tradições de pensamento. Jesus não fez praticamente nada de muito relevante antes dos 30 anos. E aí ele teve 3 anos de intensa atividade social, digamos assim, na sua região, até que chegamos então à sua crucificação. Buda passou 30 anos no palácio, e foi aí com essa idade então que ele saiu do palácio, passeou, viu os doentes, viu a morte, viu a fome e entendeu que havia sofrimento na Terra e buscou então o caminho para superar o sofrimento. Zaratustra tem uma história parecida. Agora, uma coisa interessante é a subversão, Nietzsche, estou repetindo esse termo, mas é porque é isso que Nietzsche faz, a subversão da filosofia platônica. Como eu falei, Nietzsche quer questionar o pensamento de Platão. E em Platão, lá na República, aqui na República, se você for para o mito da caverna, o que acontece? O sábio, ele é aquele que estava preso na caverna, mas que saiu, foi lá fora, contemplou a luz do sol, adquiriu as verdades e que agora deve voltar para a caverna para libertar os seus companheiros. É isso que faz o sábio para Platão. Para Nietzsche, o sábio é o Zaratustra que se retira da convivência com os amigos, se isola dentro da caverna. Dentro da caverna ele compreende, adquire uma nova visão sobre a realidade e agora então ele sai da caverna para conversar com com outros humanos, não são nem seus companheiros, né? Mas com todos aqueles que ele se encontrar. E o primeiro encontro de Zaratustra é então com um eremita. Um homem, então, que decidiu se retirar da multidão também, mas ele vive na floresta e não na caverna, e ele passa suas horas contemplando os animais, vivendo ali no meio ambiente, e essa é a forma que ele encontrou para louvar a Deus. Os dois conversam rapidamente, e Zaratustra segue adiante o seu caminho e diz no seu coração, ou seja, diz para si mesmo: esse velho ainda não sabe que Deus está morto. Tudo isso aqui que eu estou narrando ainda está no prólogo de Zaratustra, tá? No primeiro capítulo. Então, o Deus está morto, que é o que o Zaratustra percebe que o velho ainda não sabe, é o ponto de partida na narrativa. Toda a história vai acontecer como pressuposto de que Deus está morto. Não se trata aqui, então, de um tratado filosófico em que Nietzsche quer provar que Deus não existe. Não é como se ele pegasse as 5 vias de Tomás de Aquino, ou qualquer outro argumento famoso, o argumento do design inteligente, qualquer outro argumento famoso para a existência de Deus. Não é como se ele pegasse esses argumentos e decidisse derrubar um por um. Não. Para ele, a superação de Deus já é um dado. Porque a questão aqui não é nem dizer se Deus existe e se Deus não existe. A questão principal não é essa. A questão é que Deus, na interpretação nietzschiana, ele é o ponto alto, ele é o alicerce da moralidade.
Não falei para vocês a questão do Sermão da Montanha? Não falei para vocês que nós vivemos acreditando, então, em duas esferas de realidade diferentes? Essa vida que é passageira, mas a vida que importa é a vida no céu? É isso que Deus representa no entendimento de Nietzsche. Deus é esse sistema metafísico que organizou a sociedade por mais de 2000 anos, que embasa a vivência humana. A moral humana depende da igreja. Os planos humanos dependem da visão da igreja, de que existe uma vida após a morte, de que seremos recompensados. E aí o que Nietzsche diz? O Nietzsche ele analisa a sociedade do seu tempo, então analisa a sociedade do século XIX, e ele percebe que Deus está morto. Por que Deus está morto? Ele trabalha isso em outras obras, mas principalmente por conta do historicismo, do cientificismo, do iluminismo. Ele percebe o quê? Que Deus diminuiu o seu tamanho. Deus já não é mais tão importante. Deus não é já uma teoria que se encaixa nos padrões científicos atuais. E ele prevê, então, que logo o resto das pessoas vai perceber que Deus é uma grande mentira. Qual é o problema disso? O perigo do niilismo. Se Deus é o alicerce que embasou a moralidade dos últimos 2000 anos, quando as pessoas perceberem que isso daqui é uma mentira, em que nós vamos nos embasar? Qual vai ser o código moral? Qual vai ser o sentido da vida? Se o sentido da vida morreu. Compreendem? Esse é o problema para Nietzsche. E esse é o perigo, então, do niilismo. O niilismo é exatamente aquilo que acontece, né? A corrente filosófica que diz que nada faz sentido. E existe um personagem dentro da obra, que é o adivinho, que é exatamente a encarnação, é uma das encarnações do niilismo. Esse adivinho fala, tudo é vazio, tudo é igual. Ou seja, se Deus não existe, se não existe esse julgamento moral, se não existe o certo e o errado, se tudo é uma grande mentira, uma grande ilusão, então tudo tanto faz. Tudo aquilo que a gente faz com a nossa vida, tanto faz no final das contas. Tudo que a gente acredita, tanto faz no final das contas. Então esse é o problema. Deus está morto é o ponto de partida da obra, e não uma conclusão. Porque agora, acreditando que Deus está morto, o que acontece? Zaratustra segue seu caminho e chega então até uma praça onde está uma multidão vendo a apresentação de um equilibrista. E ele interrompe a apresentação no meio para dizer aquilo que ele pensou, ou seja, para transbordar a sabedoria que ele tinha acumulado lá na montanha. E ele diz, ele anuncia o super-homem. Ele diz, eu vos anuncio o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. Ele ilustra essa ideia do homem como aquele que está no meio do caminho entre o animal e o super-homem. Então, o ser humano está aqui. E o que há de invejável, de admirável no ser humano? É exatamente a sua capacidade de ser ponte. O ser humano ele não é admirável por si mesmo. O ser humano ele é admirado pela sua capacidade de se tornar o super-homem. Mas, aqui no Zaratustra, Nietzsche vai dizer que ainda não houve nenhum super-homem. Mas ele, Zaratustra, está anunciando o super-homem. Não que Zaratustra seja o super-homem. Veja, logo nesse segundo e terceiro capítulo, o Zaratustra diz que ele é o anunciador, o arauto do raio. Ele é aquele que vem contar que o super-homem vem aí, que o super-homem precisa passar a existir. Mas o super-homem ainda não veio à Terra. E o que é o super-homem, então? O super-homem é exatamente o homem que já compreendeu que essas consolações metafísicas da religião e de outras doutrinas, do cientificismo, do nacionalismo, todas essas consolações metafísicas que tiram o valor da Terra, da vida em si, essa vida que nós estamos tendo aqui, e colocam o valor da vida em outra esfera, o super-homem é aquele que entende que tudo isso é uma ilusão e que busca superar tudo isso. Ele não busca, então, consolações espirituais, consolações metafísicas. Ele passa a enxergar o sentido da vida na própria Terra. Por isso o Zaratustra diz, eu vos imploro, irmãos, permaneceis fiéis à Terra, permanecei fiéis à Terra. Os que vos falam de esperanças supraterrenas são envenenadores. Então todos aqueles que prometem a você um futuro melhor, uma vida após a morte, nós todos seremos felizes quando acontecer tal coisa. A vida será melhor quando acontecer tal coisa. Nós encontraremos a paz após a morte. Todos aqueles que jogam o projeto de felicidade, todos aqueles que amam o que está para fora da vida, todos que são transmundanos, são envenenadores. O super-homem é aquele que compreende isso e não nega o corpo em favor de uma alma, não nega essa vida em favor de algo que ele nem sabe se existe. Pelo contrário, é aquele que tem o valor do amor fati. Amor fati em Nietzsche é exatamente o sentimento, a relação com a vida de amá-la em sua integralidade. É claro que a vida tem sofrimento. Parte da força da moral dos fracos é porque eles ficam batendo na tecla de que
a vida é muito difícil, e ali você encontra um consolo, então, numa ilusão. E Nietzsche, a proposta dele, a proposta do super-homem, é amar a vida com o sofrimento também. A vida tem os seus altos e baixos. Eu só acreditaria num Deus que sabe dançar. A dança tem essa leveza, essa ida e vinda. É isso, então, essa proposta do super-homem. Zaratustra, então, anuncia o super-homem diante da praça, diante da multidão, mas o discurso falha. As pessoas não acreditam, as pessoas zombam nele. Ele sai dali e tem alguns outros acontecimentos, não vou contar tudo para vocês também, senão perde a graça de ler a obra. Mas então Zaratustra se afasta e fica sozinho e ele decide mudar os planos. Ele diz que nunca mais vai falar a um homem novamente. Pela última vez ele falou com um morto. É um caso específico lá do livro que vocês vão descobrir fazendo a leitura. Mas então ele se retira, mas o desejo de transbordar, esse desejo é muito maior. Para mim, inclusive, isso é um ponto muito importante da obra. Esse desejo de querer iluminar os outros, podemos dizer assim, né? De querer transbordar, de levar o conhecimento adiante. Então ele passa a buscar companheiros criadores. E aí nós chegamos numa das imagens mais famosas do livro, que é as 3 metamorfoses do espírito. Nietzsche vai dizer assim, olha, o espírito humano ele passa por 3 estados. O primeiro estado é o estado do camelo. É quando nós começamos a aprender o que são o bem e o mal, esses supostos valores, e abaixamos a cabeça. Assim como um camelo se abaixa para carregar o peso nas costas, o espírito de camelo se abaixa para carregar o peso de uma moralidade velha e sem nenhuma fundamentação real como verdade. O camelo ele apenas abaixa a cabeça, aceita e reproduz os valores que lhe foram ensinados. Mas às vezes o camelo pode se irritar com esse peso. E aí ele se transforma em leão. O leão é aquele que brada, aquele que ruge, aquele que questiona o peso que estão colocando nele. O leão é aquele que ataca o grande dragão Tudevis. Então existe esse grande dragão Tudevis, ou seja, esse monstro que quer colocar a moral dele em você. O camelo aceita, o leão não. O leão, ele ataca o grande dragão. Ele nega o Tudevis. Ele nega o dever. E aí, para dever, você pode pensar, por exemplo, nos 10 mandamentos, né, que são uma lista de deveres. O leão, então, é aquele que nega os deveres. Entretanto, o leão não é a última formação do espírito. Por quê? O leão ele ataca o que querem impor nele. O leão ataca os ídolos vazios que querem impor nele. Mas o leão ele é incapaz de criar. A última metamorfose do espírito, portanto, é a criança. A criança é aquela que enxerga o mundo todo como novo. Aquela que tem um espírito aventureiro, um espírito de descobrir e, claro, acima de tudo, uma imaginação e uma capacidade de criar. Essa é a criança. Por isso a criança é o objetivo, digamos assim, da filosofia nietzschiana. Que todos nós nos tornemos crianças, que todos nós sejamos criadores dos nossos próprios valores, e não que aceitemos os valores antigos do passado de uma tradição. E aí, deixa eu só pegar aqui então, página 82, se você por acaso tiver o livro aí e quiser ver comigo. Aqui na página 82 uma citação, olha. Criar, eis a grande libertação do sofrer e o que torna a vida leve. Mas para que haja o Criador, é necessário sofrimento e muita transformação. Zaratustra, Nietzsche, eles querem que os espíritos se tornem criadores. Mas criar não é fácil, porque criar exige aceitar a vida na sua totalidade, o que exige aceitar o sofrimento. Tem um trecho do filme, é um filme de ficção, não relata acontecimentos reais, tá? Mas é um filme interessante, vale a pena ver, que é o Quando Nietzsche Chorou. Tem um livro também. Mas tem uma cena no filme em que Nietzsche está conversando lá com o Freud e ele abre uma janela e ele fala, tá vendo essa árvore? Olha como que ela chegou no nível mais alto. Mas para chegar no mais alto, ela fincou as suas raízes na dor. Crescer, para a árvore crescer, ela sofreu, doeu. Mas é isso que possibilitou o crescimento. É isso que ele nos convida a fazer também com o nosso espírito. Aceitar a vida na sua integralidade exige aceitar o sofrimento da vida, mas tem uma recompensa muito boa, que é exatamente chegar no alto. Depois, Zaratustra, o livro é muito extenso, é claro, então assim, eu poderia ficar aqui horas e horas falando, né, sobre a obra, mas o Zaratustra passa por muitas andanças, e numa delas ele está num barco e relata de uma vez quando percorreu uma trilha. Nessa trilha ele chegou lá no alto, lá do alto ele viu uma longa rua que se estendia infinitamente.
Isso está aqui na minha edição, na página 152. Olha esse instante, continuei a falar, Zaratustra dizendo aqui, né? Desde esse portal, uma longa rua eterna conduz para trás. Atrás de nós há uma eternidade. Tudo aquilo que pode andar de todas as coisas não tem de haver percorrido essa rua alguma vez? Tudo aquilo que pode ocorrer de todas as coisas não tem de haver ocorrido, sido feito, transcorrido alguma vez? Não temos de retornar eternamente? Aqui nós temos a exposição, que aparece em outras obras do Nietzsche, mas nesse livro é principalmente aqui, que aparece a exposição da doutrina do eterno retorno, o que ele vai chamar de seu pensamento mais abismal. Na página anterior ele escreve: o próprio tempo é um círculo. Qual é a ideia aqui então? A ideia aqui do eterno retorno, esse conceito, caso você ainda não conheça, é a ideia de que a vida ela se repete várias vezes. Você pode interpretá-la de um jeito metafísico, então compreendendo que o tempo efetivamente é circular e que as coisas retornam, ou uma outra interpretação muito usada por professores de filosofia é a interpretação de que o eterno retorno é a forma que Nietzsche tem de criar um experimento mental que averigua a sua relação com a sua própria vida. Ou seja, se você fosse convidado a viver a sua vida novamente, do mesmo jeito como ela foi, sem mudar nada, tá? Absolutamente nada. Infinitamente, várias e várias vezes, como você se sentiria com isso? Isso seria uma condenação ou seria uma bênção? Essa é a doutrina do eterno retorno, então, que o Zaratustra clama aqui. Mas ele próprio não aguenta o peso, como eu falei com vocês, esse é o pensamento mais abismal. Ele não aguenta o peso dessa doutrina, então ele fica doente por 7 dias. E ao longo de toda a jornada, Zaratustra foi acompanhado por 2 animais, a águia e a serpente, animais muito simbólicos. A águia é sempre muito associada à sabedoria, porque voa lá no alto, enxerga tudo, né? Então traz outros pontos de vista. A serpente é associada à transformação, ela troca de pele, ao mesmo tempo ela está ligada à terra, porque ela não voa. Então são 2 figuras muito simbólicas mesmo. E essas figuras dizem a Nietzsche, então, aqui na página 211. Tem uma citação que eu separei para vocês. Teus animais bem sabem, ó Zaratustra, que tu és quem tu és e tens de tornar-te. Eis que és o mestre do eterno retorno. É esse agora o teu destino. Então, embora a mensagem do eterno retorno seja muito pesada, ou seja, imagine que tudo se repete para sempre. Imagina ter que viver novamente tudo sem mudar nada. Você precisa de ter uma vida muito boa e ter muito amor à vida para aceitar essa doutrina do eterno retorno. Não é fácil aceitá-la. E mesmo sendo pesada, anunciar essa doutrina é a missão do Zaratustra. Então, lá na 4ª parte, ele vai fazer uma oferenda de mel com a ideia de buscar encontrar alguns homens com os quais ele vai tentar ensinar a doutrina do eterno retorno, o amor fati, a transvaloração dos valores, todos esses outros conceitos importantes aqui da filosofia nietzschiana. Ele encontra alguns personagens muito interessantes, tá? Então você tem ali 2 reis que estão insatisfeitos com o entendimento político da modernidade daquela época. Ele tem um cientista que, enfim, entregou a sua vida à ciência, mas que não consegue achar ali uma paz interior. Você tem a figura do último papa, então um homem que louvava a Deus, mas que descobriu que Deus está morto e que, portanto, seu trabalho é inútil. O último papa agora é então desempregado. E ele, sem saber o que fazer, decide seguir o Zaratustra então para encontrar um novo futuro. Tem o mais feio dos homens, que foi um homem que não aguentou a ideia de Deus por conta da culpa. Então olha que interessante. O Nietzsche, em outras obras, ele vai falar que quem matou Deus fomos todos nós, exatamente resgatando, como eu falei aqui no começo do vídeo, sobre o fato de que Deus morreu porque Deus não faz mais sentido para a história, para o entendimento científico do século XIX. Mas aqui no Zaratustra, quem matou Deus foi um homem que não aguentava mais esse olho que vigiava tudo o que ele fazia. Ele sente culpa em tudo que faz, então ele mata Deus, né? Então Nietzsche usando esse personagem para demonstrar um dos problemas da moralidade religiosa, que é esse sentimento de culpa, que depois Freud, por exemplo, vai explorar, e outros pensadores também. Tem um mendigo que decide abrir mão dos bens materiais e tentar encontrar a felicidade junto dos animais. Tem a sombra de Zaratustra, então um homem que apenas seguia Zaratustra, era a sua sombra. Todos esses homens são manifestações do niilismo. São todos homens perdidos na vida, que não sabem o que fazer. São homens que descobriram que Deus está morto, mas que não sabem o que fazer.
Então, um segue Zaratustra e é incapaz, a sombra, né? Segue Zaratustra e é incapaz de criar os próprios valores. O Papa perde seu Deus, o último Papa, e não sabe o que colocar no lugar. Então ele segue Zaratustra. O mais feio dos homens mata Deus, mas agora sem Deus ele também não sabe mais o que fazer. Ele não consegue criar os próprios valores, encontrar a beleza da vida na própria vida. Então ele segue Zaratustra. Zaratustra vai encaminhando todos esses personagens para a sua caverna. Porém, um dia Zaratustra sai da caverna por alguns instantes e quando ele volta, todos esses personagens estão reunidos num círculo, ajoelhados, junto de um asno, junto de um burro. E esse burro diz Ia. E aqui, Ia é Ja em alemão, que significa sim. Então veja uma grande ironia. Zaratustra ensinou a todos esses homens o eterno retorno e disse que eles deviam começar a dizer sim para a vida, dizer sim para a terra, negar os valores transmundanos e passar a amar a terra, dizer sim à vida. Mas eles são incapazes de serem super-homens. Eles não conseguem passar por todas as transformações do espírito. Eles não são criadores. Então, ao verem um burro que diz sim, eles entenderam que era aquela a meta de Zaratustra e passam a adorar esse burro que diz Ia, esse burro que diz sim. Essas pessoas, por mais que elas tenham começado a superar as velhas tábuas da moral, ainda não conseguem criar as suas próprias tábuas da moral. Elas precisam adorar algo. Deus, a razão, a ciência, a nação. E Zaratustra, então, diante disso, primeiro ele se irrita, depois ele começa a achar engraçado, uma grande ironia aquilo, né? Ele dizer que as pessoas precisavam falar sim e elas adorarem um burro que diz sim. E ele enfrenta, então, a sua última batalha moral. Qual que é a última batalha moral? Zaratustra se apegou a esses personagens. Eles acompanharam ele ao longo da trajetória, eles estavam na sua caverna, então ele está apegado a eles. Entretanto, ele sabe que ele tem uma obra a cumprir. Ele é o anunciador do eterno retorno. Então existe esse dilema moral de ficar junto dos prisioneiros não, aqui não é Platão, junto dos moradores da caverna ou de partir para seguir a sua obra. E aqui a compaixão, que é um sentimento que Nietzsche despreza, digamos assim, em várias obras inclusive, ela aparece como o grande problema a ser superado. Zaratustra precisa ignorar a compaixão, ignorar esse sentimento que tem por seus amigos para fazer aquilo que ele deve efetivamente fazer. Surge então a figura do leão risonho, um leão que ataca os homens da caverna, então empurra eles de volta para a caverna, mas que para Zaratustra esse leão sorri. Esse leão, ao contrário do leão lá da Metamorfose do Espírito, que apenas nega, ele nega os últimos homens da caverna. Mas para Zaratustra, ele não nega, ele não ataca Zaratustra. Para ele sorri. Então esse leão é um simbolismo aqui de Nietzsche, exatamente de alguém que já passou pela transformação, alguém que consegue rir para a vida, alguém que consegue dizer sim para a vida. Então Zaratustra entende que ele precisa seguir adiante, deixa seus amigos na caverna, porque eles não estavam prontos para serem os super-homens. Então, essa é a história do Assim Falou Zaratustra, a história e a filosofia. E é claro, tem muita coisa aqui, muito mais coisa, é impossível resumir tudo numa obra só. Eu fiz a leitura do Assim Falou Zaratustra junto com meus alunos no Clube do Livro. Então, se você se inscrever no Clube do Livro ainda esse ano, em 2026, você vai ter acesso às aulas, né? Foram 15 aulas, em que eu dividi o livro em 15 partes. Então, em cada aula, no formato de áudio, no formato de podcast, eu explico os principais capítulos, explico praticamente todos os capítulos, né? Trago interpretações de cada um dos capítulos para facilitar o entendimento. E também nós fizemos um encontro ao vivo, que foi bem interessante, foram quase 3 horas de discussão sobre a obra. Se você entrar para o Clube do Livro esse ano, você terá acesso à gravação desse encontro e vai poder ver lá o que os alunos pensaram, o que eu pensei sobre o livro. Realmente ficou um material bem interessante. E além disso, você vai poder continuar com a gente no restante das obras que vamos ler esse ano e nos próximos, né? Então, esse ano ainda nós vamos ler Machado de Assis, vamos ler Platão, vamos ler Carolina Maria de Jesus, vamos ler Lao Tse, que é um escritor um escritor oriental, um escritor da China, vamos ler um historiador, o Jorge Simonal, que eu gosto muito. Enfim, vamos ler muita coisa e entrando para o clube você vai conseguir fazer isso também. E claro, você pode estudar mais filosofia, se aprofundar no pensamento de Nietzsche, de Schopenhauer, que foi uma inspiração para ele, e em vários outros que depois usaram a filosofia de Nietzsche para contestá-la ou para reafirmá-la, dentro do meu curso Filosofia Profunda. As informações do curso e do clube estão no meu site aprendafilosofia.com.br. Só você entra lá, dá uma olhadinha em todos os detalhes, se você tiver interesse, a gente faz a sua inscrição, tá bom?
Então é isso, espero que tenham gostado, espero que ajude vocês a fazer a leitura. Não tenham medo, leiam o Zaratustra, leiam outras obras, enfim, não se intimidem com a filosofia, pelo contrário, né? O começo ele é difícil, mas é importante que ele exista, então leiam o Zaratustra, leiam outras obras, estimulo meus alunos a fazerem isso. E se quiser ajuda minha para ler mais e para estudar mais, para aprender mais filosofia, é só conferir o curso e o clube lá no site aprendafilosofia.com.br. Um grande abraço e até mais!